Existem várias versões do Godzilla, não é segredo pra ninguém, mas você sabe quais são as versões que são mais fortes e apelonas do lagartão? Aquela que deixa qualquer inimigo chupando o dedinho de bruços? Não? Então, cara, vem descobrir comigo as 5 versões mais apelonas do lagartão. Se você já ficou maluco pra assistir esse vídeo, eu recomendo fortemente que você pegue sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Antes de ir para o vídeo propriamente falando, é importante dizer para vocês as condições do vídeo. Nesse ranking a gente está considerando apenas os filmes, então a gente não vai falar aqui de séries, de HQs ou de nenhuma versão fora que seja de filme, tá legal? Então se vocês quiserem um outro vídeo, um outro ranking, com todas as versões do Godzilla, HQ, série e tudo mais, deixa aqui nos comentários que a gente traz aqui pra vocês, tá legal? Então vamos para o vídeo. Galera, se tem uma coisa que a franquia do Godzilla sabe fazer bem é criar versões cada vez mais absurdas do Rei dos Monstros. Alguns são gigantescos e outros têm poderes que desafiam a lógica, mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles são simplesmente apelões. E para começar essa lista com o pé na porta, vamos falar do Godzilla mais ágil e destruidor de todos. Godzilla Final Wars. Galera, essa daqui é uma das versões mais ágeis e brutais do monstrão. Ele enfrentou, pra vocês terem uma ideia, uma galeria inteira de inimigos e derrotou todos praticamente sem suar, rapaziada. E esse Godzilla é um verdadeiro lutador, com reflexos insanos, uma força física muito absurda. Além disso, o seu sopro atômico é tão forte que ele derrota o Kaiser Ghidorah com um único disparo, mas isso não é tudo. Pois é, diferente das outras versões mais pesadas e imponentes, o Godzilla Final Wars ele é extremamente rápido e ágil, né, como a gente colocou. Ele dá saltos absurdos, golpes acrobáticos e luta com uma precisão que parece uma coisa de filme de ação. É até meio bizarro esse aqui. Além disso, ele também tem uma resistência que ela é assim muito absurda. Ele enfrenta ali múltiplos inimigos seguidos sem demonstrar um certo cansaço. E ele basicamente faz um tour de destruição pelo planeta, enfrentando vários monstros clássicos da franquia. Aqui a gente fala como o Gigan, o Kumonga, o Ghidorah, o Ibirá e também uma versão do Zilla, sim, aquela mesma lá de 1998. E aqui ele derrota em segundos e no final ele encara o Kaiser Ghidorah, que é uma versão evoluída do Rei Ghidorah. E mesmo sendo um dos oponentes mais fortes da saga, ele não dura muito tempo contra o poder absoluto deste Godzilla aqui. Quarto, Shin Godzilla. Caminhando agora para o nosso Shin, uma das versões mais bizarras e cara, facilmente aterrorizantes do Rei dos Monstros. Ele apareceu no filme do Shin Godzilla lá em 2016, dirigido por Hideaki Anno, e trouxe uma abordagem completamente diferente do monstro. Ao invés de ser um predador ali nuclear, o Shin Godzilla ele é uma criatura mutante e está sempre em constante evolução. O Shin ele começa como uma criatura aquática toda desengonçada, mas conforme ele avança na cidade ele sofre mutações absurdas. Por exemplo, seus olhos eles mudam, seus membros crescem e ele evolui até se tornar um monstro colossal. Agora, o mais assustador aqui é que ele pode continuar evoluindo sem parar. E quando ele libera o seu sopro atômico, aí sim o negócio fica embaçado, cara. Porque assim, primeiro ele solta uma fumaça intensa, e depois disso um incêndio devastador, e por fim, um laser atômico absurdamente destrutivo. E cara, ele não solta só pela boca, aqui que é foda. Ele pode disparar lasers das costas e até do rabo, cara. Não me leve a mal. Vamos colocar na sua cauda, vai. E diferente das outras versões, o Shin Godzilla não é um monstro que pode simplesmente ali ser derrubado. Ele na verdade é um organismo quase que imparável, que aprende e se adapta. E no final do filme, os humanos só conseguem parar ele congelando seu corpo antes que ele evolua para algo ainda pior. O filme termina sugerindo que ele estava prestes a evoluir para uma forma humanoide, ou seja, a ameaça estava longe de acabar. O Shin Godzilla, então, ele não tem só força bruta, ele tem uma capacidade de adaptação que faz dele um dos Godzillas mais ameaçadores de todos os tempos. E se ele não fosse detido, poderia ter dominado o planeta inteiro com suas mutações que são imprevisíveis. E galera, falar a verdade aqui, quem assistiu o filme do Shin Godzilla e viu a cena dele lá com a baforada atômica, cara, sabe que aquilo é simplesmente insano.
cara, facilmente o Shin Godzilla, se tiver um segundo filme e ter uma lista aqui atualizada, ele vai estar à frente, porque ele deve ser um dos gods aqui com mais potencial de crescimento. 3. Burning Godzilla. Galera, abrindo o nosso pódio agora de uma maneira assim excelente, cara. Aqui é o seguinte, é uma forma absurda que o Godzilla assume quando ele está sobrecarregado de energia nuclear. Mas ele não é, vamos dizer assim, um power-up comum. É literalmente um estado de colapso, onde o corpo dele começa a derreter de tanto calor. E essa versão apareceu no cinema do Godzilla vs Destoroyah, lá de 1995. E nessa versão, o coração do Godzilla, ele funciona como um reator nuclear. E ele entra no estado de burning, porque esse reator ele começa a entrar em colapso. Ele fica cada vez mais quente até o ponto em que, basicamente, ele vira uma bomba nuclear viva, ameaçando explodir e destruir a Terra inteira. E no meio disso, ele tem que enfrentar o Destoroyah, que é um monstro criado a partir do mesmo experimento que matou o Godzilla original lá em 1954. Só que no fim das contas, o Burning Godzilla ele é tão insano, tão poderoso, que ele consegue destruir também ali o Destoroyah e libera tanta radiação que seu filho, o filho do Godzilla nesse filme, tá, gente? Ele absorve essa energia e renasce como um novo Godzilla. Então é assim, o Burning Godzilla ele é um monstro que ele é fora da escala normal. Ele não só fica mais forte, mas também ele atinge um nível de temperatura e energia que faz qualquer inimigo aqui virar cinzas e, cara, sem caô, tá? No filme dele lá de 95, ele poderia facilmente destruir o planeta inteiro. E por isso, essa posição é merecida para ele. Pois é, galera, aqui no nosso ranking a gente já teve uma bomba nuclear ambulante e um monstro mutante imparável. Só que assim, a próxima versão do Godzilla ela é tão destruidora que pode mudar completamente o conceito de batalha. Então, cara, se prepara porque o próximo da lista é simplesmente absurdo. Ele só não é tão absurdo quanto você ainda não ter se inscrito no canal, cara, pelo amor de Deus. Bora dar aquela fortalecida aí, deixa aquele likezão já agora pra você ver o segundo e o primeiro lugar. Você tá vacilando, hein? Vem comigo agora para a segunda posição. 2. Godzilla do Monsterverse. Rapaziada, esse Godzilla é o verdadeiro rei dos monstros. Ele não ganhou esse título à toa. Inclusive, vou até passar aqui pra vocês a evolução que ele teve até o final. Por exemplo, desde a primeira aparição dele, que foi lá em 2014, ele já mostrou que não era apenas mais um kaiju comum, mas sim um predador alfa do planeta. Com impressionantes 120 metros de altura, ele enfrentou naquela ocasião os Mutos e garantiu sua posição como equilíbrio natural da Terra. Só que foi lá em Godzilla 2, o Rei dos Monstros, de 2019, que ele realmente se superou. Quando King Ghidorah apareceu para tomar o seu lugar e reivindicar o trono, o Godzilla ele teve que lutar como nunca antes. E, cara, aqui foi embaçado, ele apanhou sim, foi quase derrotado, mas depois de absorver a energia nuclear, aqui, rapaziada, esquece. Ele voltou muito mais forte e foi aí que ele despertou o lendário modo Burning, né, rapaziada? Ficando com o corpo em chamas e liberando pulsos atômicos que vaporizam tudo ao seu redor. E no final ele destruiu o King Ghidorah e fez todos os titãs se ajoelharem diante dele, provando que ele era de fato o rei dos monstros. E cara, se você for seguindo a progressão dele, não parou ali. Lá em Godzilla vs Kong de 2021, ele enfrentou o Kong e o Mecha Godzilla, mostrando a sua força absoluta e também a resistência dele. Lógico, porque aqui contra o Mecha foi muito embaçado, ele tomou uma surra, mas mostrou a resistência absurda que ele tem. Fora também que foi nesse filme que ele mostrou um dos feitos mais insanos desse Godzilla, que foi quando ele deu a baforada atômica lá em Hong Kong e atravessou até a Terra Oca, rapaziada. Isso aqui, esquece, irmão, não é todo dia que você vê isso. Mas nada ainda se compara à última evolução que ele teve, que foi no Godzilla vs Kong lá do Novo Império, 2024. Após ali ele enfrentar o Tiamat, que é aquela criatura marinha lendária, ele despertou uma nova forma, mudando a sua aparência e aumentando os seus poderes. A sua coloração de azul foi substituída por um tom rosa intenso, e seus espinhos eles cresceram e sua agilidade também aumentou. Essa transformação elevou ainda mais a sua capacidade de absorção de radiação, tornando ele o mais rápido, forte e destrutivo do que nunca. E essa transformação ganhou o nome de Godzilla Involved. Agora, você quer uma curiosidade? O principal responsável pelo design desse Godzilla afirmou que essa transformação ela é temporária, então
provavelmente ele deve voltar sim à sua forma azul como anteriormente, mas com toda certeza vai ter mais um power-up ali do rei. E se ele já atingiu esse nível de poder, quem sabe até onde esse lagartão atômico pode chegar. E por isso, merecidamente, a medalha de prata, e só perdendo para um que não tem como, rapaziada. E em primeiro lugar, Godzilla Earth. Galera, não tinha como ser diferente disso, não dá. Esquece tudo que você já viu do Godzilla e imagina um monstro tão colossal que faz qualquer outra versão parecer pequena. É esse carinha aqui, o Godzilla Earth, a maior e mais brutal encarnação do rei dos monstros. Ele surgiu aqui na trilogia de filmes da Netflix de anime, tá? E simplesmente conquistou a Terra inteira, tornando os humanos uma espécie em extinção. Agora sim, vamos para a primeira parte, o tamanho. Enquanto a maioria das versões do Godzilla tem mais ou menos entre 50 e 120 metros, por aí, o Godzilla Earth ele tem inacreditáveis 300 metros de altura e pesa mais de 100 mil toneladas. Cara, não tenho o que eu falar para vocês. E não é só isso. A sua pele ela é tão densa e resistente que nenhuma arma humana conseguiu sequer arranhar ele. E nem bombardeio nuclear, rapaziada, esquece. Nada funcionava contra essa monstruosidade. O Godzilla Earth ele não só resiste a qualquer coisa praticamente, como ele também possui um sopro atômico que é devastador. É capaz ali de derreter montanhas, vaporizar exércitos inteiros em segundos. Ele também gera campos eletromagnéticos que se neutralizam ataques inimigos antes mesmo de tocarem nele. É como se fosse uma barreira que ele tem. E o pior aqui é que ele evoluiu ao ponto de se tornar uma criatura dominante da Terra, alterando o ecossistema, cara, para se adaptar a ele. Mano, não dá. Resumindo, ele não é só um monstro que é gigante, ele é praticamente um deus vivo. E se tem uma versão do Godzilla que pode ser considerada imbatível, quase imbatível, é essa aqui. Ele não precisa absorver energia extra, ele não precisa mudar de forma, ele simplesmente existe em um nível de poder absurdo desde sempre. E se esse cara aparecesse no Monsterverse, provavelmente nem precisaria lutar. Só de pisar na Terra lá, aquele pisão, ele já ganharia ali por WO. Pois é, galera, a minha lista tá criada, não fiquem bravos comigo, deixa aqui a opinião de vocês, metralhem aqui nos comentários. Agora, eu quero saber da sua lista, se você concorda, se você discorda, comenta aqui. E se você gostou desse vídeo e ficou comigo até agora, eu convido você a deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo sobre nada da cultura pop e também aqui do nosso querido Monsterverse. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima, fui!